Áudio 13, página 78, depressão, o último estágio da dor humana. Existem vários tipos de depressão. Depressão maior, pessoa que sempre foi alegre, mas por vários motivos, como perdas, frustrações, separação, pensamentos negativos, tem uma crise depressiva. Depressão distímica, pessoa que sempre foi triste e pessimista desde a adolescência. Depressão reacional, humor triste resultante de um trauma ou perda. Depressão bipolar, humor depressivo alternado, às vezes com euforia irracional. Em alguns casos de depressão, existe uma influência genética dos pais, porém, não há condenação genética. Se os pais forem depressivos, os filhos podem se tornar alegres, sociáveis, empreendedores, se aprenderem a gerenciar seus pensamentos. Liderar sua emoção, contemplar o belo. As ferramentas para ser autor da própria história, como gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, contemplar o belo, podem dar uma importante contribuição para a superação de influências genéticas. Muitos pacientes deprimidos são ótimas pessoas, mas não têm proteção emocional. Eles sofrem a dor dos outros, doam-se excessivamente, são hipersensíveis, uma ofensa causa-lhes um eco intenso. Os sintomas depressivos mais importantes são desânimo, perda do prazer, diminuição da libido, transtorno de sono, alteração do apetite, ideias de suicídio, fadiga excessiva, ansiedade e isolamento social. Nem todos os sintomas estão presentes. Você tem algum desses sintomas? Nunca devemos pensar que a depressão é um fingimento, fragilidade ou frescura. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida. Tem facilidade de desenvolver grave depressão nas perdas e frustrações. A depressão não é um estado de tristeza temporária que dura algumas horas ou dias. É uma doença que deve durar pelo menos 2 ou 3 semanas. Ela deve ser tratada não apenas por meio de psicoterapia, mas por um psiquiatra experiente por meio de antidepressivos. A depressão leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas, leva generais a se fragilizar, celebridades a perder seu brilho e milionários a beijar a lona da miserabilidade. Pode fazer um presidiário sentir a maior de todas as masmorras, o cárcere da emoção. Ela acomete todas as classes sociais. De acordo com a ONU, 20% das pessoas, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, deve desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Ela representa o último estágio do sofrimento humano. Não há palavras que expliquem a dimensão da sua dor. Só conhece seu drama quem já viveu esse tétrico espetáculo. Infelizmente, estão em franca expansão os transtornos depressivos na juventude. Os jovens em todo o mundo não aprenderam minimamente a proteger a emoção. Ficam anos ou décadas nos bancos de uma escola, na pré-escola, após graduação, mas não sabem como filtrar estímulos estressantes. Mais uma vez, isso demonstra a relevância do programa da Escola da Inteligência. Não é um programa infalível, mas tem como meta entrar na grade curricular uma aula por semana para contribuir forte e intensamente com a educação clássica a fim de formar mentes livres e emoção saudável. Risco de suicídio. Alguns pacientes usuários de droga e álcool, pacientes deprimidos, pessoas que viveram perdas grandes, traições, crises financeiras, sentimentos de culpa asfixiante, pensam em morrer. Cerca de 10 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. Um número assombroso, infelizmente, 1 milhão de pessoas quase conseguem tirar suas vidas. Só na China, cerca de 300 mil pessoas exterminam com suas vidas anualmente. Em países ricos, o índice de suicídio entre jovens é alto. Todos os psiquiatras, psicólogos, pais, professores devem saber que quando uma pessoa pensa em suicídio, na verdade, ela não quer exterminar a existência, e sim sua dor, seja ela qual for. Autoabandono, sentimento de exclusão, humor deprimido, conflitos. Filosoficamente falando, todo pensamento sobre a morte é uma manifestação da vida, pois representa a mente viva pensando na morte e não a morte pensando em si mesma. Portanto, como falo para os meus alunos do mestrado
e doutorado em psicanálise, ciência da educação e gestão de pessoas. Ciência da educação e gestão de pessoa. Não existe ideia de suicídio pura, como muitos médicos pensam. Não existe consciência da inexistência. Quem pensa em morrer tem, na realidade, fome e sede de viver. Todo jovem deve saber que, no fundo, está procurando desesperadamente reciclar sua angústia, desatar as algemas da emoção deprimida e não findar a vida. Ao saberem disso e utilizar ferramentas preventivas que aqui propomos, podemos fazer com que dê um salto em sua qualidade de vida. Conferências que dei nos últimos 10 dias, tive boas notícias na prevenção dos suicídios. 5 pessoas, das quais 3 eram jovens, vieram me abraçar. Estavam chorando, não de desespero, mas de agradecimento. Disseram que ia praticar o suicídio, mas o contato e a aplicação das ferramentas que proponho nos livros levaram-nas a reciclar suas ideias perturbadoras e a proteger sua emoção. Deram um salto em seu tratamento. Uma mulher em destaque disse que quando me encontrasse ajoelharia aos meus pés. Preocupado, disse: de modo nenhum, não sou melhor do que você. E lhe pedi para que me contasse a sua história. Então me contou que havia tentado suicídio várias vezes, mas o contato com os livros, O Vendedor de Sonhos, O Código da Inteligência, O Futuro da Humanidade, estimulou seu eu a ser autor da sua própria história e não carrasco de si mesma. Hoje se superou e brilha no teatro social. Usando a metáfora do teatro para a prevenção de transtornos psíquicos, é fundamental aprendermos a sair da plateia, entrar no palco, resgatar a liderança do eu e escrever o script da nossa história, a fim de dar um choque de lucidez em nossas emoções e pensamentos, e em especial nas nossas falsas crenças. Os maiores sabotadores de uma mente saudável somos nós mesmos. Por nada e por ninguém vale a pena deixar de viver, mesmo que o mundo desabe sobre nós. Reitero, se você tiver parentes ou amigos desanimados, deprimidos, cabisbaixos ou sem coragem de viver, ouça-os sem criticar. Não dê-lhes conselhos superficiais, empreste-lhes seus ouvidos e coração emocional. Diga a eles que são fortes e que têm uma grande fome e sede de viver. Encoraje-os a não terem medo de se tratar. Uma pessoa madura não dá as costas para sua dor, mas a enfrenta com dignidade. Devemos enfrentar com humildade e ousadia as nossas perdas e decepções. Lembre-se da técnica do duvidar, criticar, determinar. Devemos duvidar de tudo que nos controla, criticar diariamente cada pensamento perturbador, dar um choque de lucidez em nossas emoções doentias. Grite no único lugar que não é admissível ficar tímido e amordaçado, dentro de si mesmo. Você é tímido no teatro psíquico ou protagonista da sua história? A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama as pessoas que a lideram. Se você treinar a administrar sua emoção, depois de alguns meses o resultado será fabuloso. Você viverá mais tranquilamente, formará plataformas de janelas light e pouco a pouco seu eu terá mais encanto pela existência. A sensibilidade e a serenidade serão incorporadas paulatinamente em sua personalidade. Infelizmente, a educação mundial nos leva a ser passivos em nossa mente. Milhões de pessoas não foram educadas a dirigir o script da sua história. Seu eu fica assistindo como espectador passivo a todas as mazelas: culpa, autopunição, medo, complexo de inferioridade, ódio, angústia, encenadas no palco de sua mente. Você é um espectador passivo ou você dirige o script da sua história? Todas essas ferramentas são trabalhadas de maneira inteligente, lúdica e agradável dentro do programa. Número 1. Ter consciência de que cedo ou tarde ocorrerão frustrações, por melhor que seja a relação. Se quisermos viver uma vida sem crises, conflitos e dificuldade social, é melhor viver em outro planeta. Casais inteligentes reconhecem seus erros e pedem desculpas um para o outro, enquanto os que constituem os casais desinteligentes escondem suas falhas embaixo do tapete dos seus títulos acadêmicos, orgulho, rigidez, neurose de estar sempre certo. Pais inteligentes falam com seus filhos sobre o essencial:
seus sonhos, pesadelos, lágrimas, projetos de vida, enquanto pais destituídos de sabedoria se calam sobre si e só falam sobre o trivial, bens materiais, TV, cinema, problema dos outros. Você reconhece seus erros? Pede desculpa a quem você ama? Fala sobre o essencial ou só relaciona-se comentando sobre o trivial? 2. Doar-se sem esperar contrapartida do retorno. Conviver com pessoas é uma das tarefas mais complexas e saturadas de aventura na agenda humana. Nada produz tantas alegrias e nada produz tantas angústias. Animais não nos frustram, mas pessoas podem nos decepcionar muitíssimo. Animais não nos ferem, a não ser fisicamente, mas pessoas que amamos podem nos machucar nas raízes da nossa emoção. Animais não nos apequenam, dominam ou excluem, mas as pessoas que apostamos tudo que temos, como nossos parceiros, filhos, alunos, amigos, podem invadir nossa psique e fragmentar nosso sentido existencial, imprimir culpa, angústias, fazer chantagens. Do mesmo modo, podemos ferir pessoas que mais merecem ser abraçadas e amadas. Por isso, doa-se sem medo, mas diminua ao máximo a expectativa de retorno. 3. Entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Nada filtra tantos estímulos estressantes quando desenvolvemos uma tolerância inteligente. Uma pessoa verdadeiramente flexível não é cobradora e nem justiceira. Ela entende que por detrás de uma pessoa que nos machuca, sempre há alguém machucado. Por não conhecermos a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, achamos que as pessoas planejam o mal. Claro, há psicopatas, ditadores, corruptos que são peritos na engenharia do mal. Mas frequentemente as pessoas que são íntimas, quando nos ferem, o fazem porque são vítimas de suas mazelas, encarceradas pelas suas janelas killer. Elas erram não porque são livres, elas erram, mas porque não são livres. Elas são injustas porque, primeiramente, são injustas consigo. Dar descontos para elas podem não ajudá-las muito, mas filtrar estímulos estressantes resolve o nosso problema. Nossa emoção deixa de ser terra de ninguém. Como que anda a sua emoção? Certa vez, dando a conferência na Procuradoria-Geral da República, comentei que as maiores masmorras não estão fora de nós. Lembre-se que quem cobra demais dos outros se torna um carrasco não apenas deles, mas de si mesmo.